Capítulo 77. Deus vigoroso. O vovô realmente veio. Oscar disse. Esse é um problema seu e do chefe Dai. Tudo o que eu posso fazer é te dar uma salsicha. Um de vocês é o capitão e o outro o diretor. Vocês pensam em alguma coisa. Na verdade, eu acho que nível não é um problema importante. O ponto crucial é que o nosso time tem 2 mestres dos espíritos de suporte. Isso pode melhorar a força de vocês como um todo. Mas ao mesmo tempo nós temos um lutador a menos do que os outros times. Nós sempre estaremos em desvantagem. Xiao Wu disse. Nós podemos não estar em desvantagem. Você está esquecendo do pagode de porcelana dos 7 tesouros da Ning Hongron. Ah! Não! Agora ele deve ser um pagode de porcelana dos 9 tesouros. Ela já tem sua terceira habilidade espiritual. Isso é outros 10% de suporte para todos nós. Além disso, ainda há um tipo de amplificação. O suficiente para contra-atacar a diferença de números. Enquanto ouvia Xiao Wu mencionar Ning Hongron, Oscar não pôde evitar exibir uma expressão estranha. A Hongron partiu ontem de manhã. Eu não sei quando ela vai voltar. Eu temo que a família dela não a deixe retornar. Ela é, afinal, uma menina e ainda uma tão jovem. Eu temo que o pai dela não fique tranquilo. O pai da Ning Hongron tem uma filha como ela. Talvez ela seja a próxima herdeira da escola porcelana dos 7 tesouros. Ouvindo Oscar, Tang San e Xiao Wu não puderam evitar ficar distraídos por um instante. Xiao Wu disse. Isso não é provável. Se a Hongron não voltar, então os 7 demônios da Shurek não ficaram com uma pessoa a menos? Oscar disse com um pequeno sorriso. Quem pode dizer com certeza? É claro que eu também a quero de volta. Xiao Wu. Você e a Ning Hongron sempre dividiram o quarto. Você acha que eu tenho alguma chance a cortejando? Se não houver nem um pouco de esperança, eu vou parar essas minhas ideias assim que possível para evitar uma dor maior no futuro. Xiao Wu mostrou a língua, dizendo. Não venha falar comigo sobre isso. A Hongron também nunca conversou comigo sobre isso. Porém eu acho que ela definitivamente tem uma boa impressão de você. Mas eu ainda não posso falar sobre seus sentimentos. Você mesmo terá que perguntar a ela. Você é um garoto crescido. Não há nada a temer. Não vai ficar tudo certo se você perguntar a ela claramente? Oscar assentiu. Você está certa. Se ela voltar dessa vez, eu definitivamente irei perguntar a ela. Eu tomarei vantagem de nós sermos jovens para possuí-la. Se não, assim que deixarmos a academia, eu poderei ter ainda menos chance. O que você quer dizer com possuí-la? Isso soa realmente desagradável. Xiao o rebateu com um olhar. Agora Oscar já havia recuperado seu sorriso costumeiro e era preciso dizer que após ele se barbear, sua aparência era sem igual. Mesmo Xiao não podia evitar ficar um pouco boba, amaldiçoando internamente. Morra, seu afeminado. O que você está dizendo que soa desagradável? Mesmo que você não diga isso. Você já fez isso há muito tempo. Não me diga que você se atreve a dizer que você ainda não tomou posse do Tang San? Eu. Xiao Wu furtivamente olhou para Tang San ao seu lado. Há tempos de encontrar o olhar de Tang San. Apressadamente ela desviou seu olhar. Certo. Não diga baboseiras. Vamos logo comer. Eu estou morrendo de fome. A academia naturalmente tinha uma cantina compartilhada e, embora os 3 estivesse bem adiantado, já havia alguns estudantes comendo o café da manhã ali.
Quando Tang San entrou na cantina, ele claramente sentiu que a atmosfera estava um pouco estranha. Os olhares de todos os estudantes o olhando eram extremamente estranhos. Alguns de reverência. Alguns de inveja. Alguns de admiração e ainda alguns de muitos outros tipos de olhares. Embora Tang San não parecesse nada extraordinário de pé ao lado de Oscar, os estudantes na cantina não prestaram nenhuma atenção em Oscar. Especialmente as estudantes do sexo feminino. Se Xiao tivesse que descrever isso, essas alunas estavam claramente lhe lançando olhares. Afinal, essa era uma academia avançada de mestres dos espíritos. Cada estudante era um mestre dos espíritos. Além disso, eles tinham pelo menos 20 anos. Geralmente um mestre dos espíritos iria escolher um cônjuge também mestre dos espíritos. No mundo dos mestres dos espíritos, força era a coisa mais importante. A aparência basicamente não tinha nenhuma importância em comparação. A aparência era uma coisa inata. Mas uma força formidável era no final muito rara, requisitando um esforço constante assim como o talento próprio. Embora Tang San houvesse dependido muito de sorte na batalha de ontem, ele ainda havia derrotado um rei espiritual do 58º nível. Sua própria força também havia alcançado o 37º nível, o tornando uma figura conhecida em toda a academia. Como ele poderia não chamar a atenção dos outros estudantes? Agora, se não fosse por Xiao ao lado de Tang San ser muito bonita, assim como seu feroz olhar de aviso para suas rivais, talvez já houvesse alunas dando em cima dele. Tang San simplesmente passou seus olhos pelos arredores, sua expressão rapidamente voltando ao norma. Sua atitude não era apenas a de uma criança de 13 ou 14 anos. Assim ele naturalmente não seria influenciado pelo mundo externo. Os três compraram o café da manhã e se sentaram num canto encarando as janelas. Enquanto Oscar comia, ele abaixou sua voz para dizer para Tang San: "Eu realmente não deveria comer o café da manhã com você." Tang San disse confuso: "Por quê?" Oscar não escondeu nem um pouco a sua inveja. "Você não percebeu que todas as meninas estão te olhando? Como se elas estivessem se coçando para te atacar. Você deveria saber que quando você não estava aqui, todos esses olhares estavam em mim." Xiao fez bico. "Seu mulherengo. Vira sua cabeça e eu vou contar para Hongron." Comendo do pão e ainda olhando para o pote. "Não me diga que você ainda quer seduzir as mulheres?" A cara do Oscar se torceu e ele rapidamente adotou uma expressão impassível. "Xiao Wu, não faça algo que não possa ser revogado. Se você falar bobagens para Hongron, tome cuidado para o irmão mais velho não falar bobagens sobre você." "Como é que eu estou seduzindo as mulheres? Eu apenas olho para elas com certa apreciação. Além disso, elas não podem se comparar à minha Hongron. A minha Hongron é uma beldade divina. Porém, todos têm um pouco de vaidade. Como um homem como eu posso não esperar conseguir a atenção das mulheres da minha idade?" Xiao Wu bufou descontentemente, cutucando Tang San ao seu lado. "Ge, você espera conseguir a atenção das outras meninas?" Tang San basicamente não pareceu notar os sinais que Oscar lhe mandou e imediatamente balançou a cabeça, dizendo: Eu não quero ir atrás de problemas. Olhe para o Mubai e Azukin. Se não fosse pelo Mubai ter todas aquelas namoradas, talvez Azukin não agiria sempre daquele jeito com ele." Ouvindo Tang San dizer isso, Xiao Wu imediatamente ficou orgulhosa de si mesma, olhando com desdém na direção de Oscar. "Viu? Meu Gé não é sujo como você. Você é o vulgar tio da salsicha grande."
Meu gel azul é de 1000 mãos, claro como gelo e limpo como jade. É. Xiao Wu. Apenas coma seu café da manhã. Não me faça cuspir minha comida. Certo. Por acaso claro como gelo e limpo como jade pode ser usado para descrever homens? Xiao Wu riu, dizendo. Então que descrição deveria ser usada? Imaculado nem mesmo por uma partícula de poeira? Oscar imediatamente ergueu a tigela de arroz em suas mãos. Eu realmente não consigo aguentar isso. Eu deveria mudar de lugar. Xiao Wu. Você realmente é a adoradora mais fanática do seu GE. Talvez você até mesmo diria que os puns dele são cheirosos. Xiao Wu disse irritada. Seu maldito. Tem gente tentando comer. Cuidado ou eu te darei um arco de cintura. Te fazendo voar pela janela. Não. Você me dá medo. Oscar mais uma vez colocou a tigela de arroz na mesa, perguntando em voz baixa para Tan San. Diga-me, pequeno San. Como você treinou a Xiao Wu para ser tão caidinha por você? Me ensine um pouco, certo? Se a Ronron puder ser assim comigo, eu realmente poderia morrer feliz. Tang San lhe lançou um olhar, engolindo uma colherada de comida. Eu vou te dar uma palavra. Sinceridade. Se você fizer os outros sentirem que você os trata com sinceridade, então os outros talvez o tratem da mesma forma. Na verdade, pequeno Al, você pode não achar isso. Mas eu posso ver que a Ronron te trata um pouco diferente de como ela trata o resto de nós. Eu descobri isso quando nós saímos da grande floresta Estrela do. Você deve se esforçar mais. Perseguir a Ronron não é tão simples. Atrás dela está. Afinal, a escola porcelana dos 7 tesouros. Além de tê-la te tratando bem, você ainda tem que aumentar o máximo possível a sua força. Dessa forma você conseguirá ganhar a aprovação da família da Ronron. Oscar assentiu seriamente. Essa é uma sugestão muito construtiva. Eu irei considerar isso seriamente. Tan-san. O Tan-san está aqui? Enquanto os três estavam comendo e conversando, de repente vários estudantes da academia Shurek entraram correndo, gritando enquanto entravam na cantina. Me procurando? Tang-san os encarou sem expressão. Ele definitivamente não conhecia esses estudantes. Para ser preciso, na academia Shurek, além dos outros 7 demônios da Shurek, ele só conhecia Tai Long, que havia lutado com ele no dia anterior. Os estudantes que correram para a cantina rapidamente avistaram Tang-san e imediatamente correram até ele sem hesitar. O estudante na frente gritando. Tan-san! Rápido! Vá ver rápido! Tai Long e os outros estão de volta. Tan-san pareceu distraído por um momento, incapaz de evitar que uma centelha de raiva se acendesse no seu interior. O que? Eles ainda não acabará? O pai do Tai Long veio de novo? Embora ele estivesse resignado com outra batalha, ele mesmo temia seria capaz de vencer o vigoroso rei Tainu. Mas não se esqueçam de que agora ele tinha Oscar ao seu lado. Ele apenas precisava que Oscar lhe provesse uma salsicha cogumelo para ser capaz de utilizar a maior vantagem das suas armas ocultas. Assim que Tainu fosse envenenado, então a vitória ainda seria dele. A grande falha de um mestre dos espíritos do tipo força era a velocidade e o alcance dos ataques. Contanto que ele conseguisse usar essa parte, eles não eram tão assustadores. Para ser preciso,
Mestres dos espíritos do tipo força conseguiam exibir sua força melhor em batalhas de grande escala. Os estudantes chegaram correndo até Tang San. Suas expressões extremamente grotescas. O líder disse: "Não é apenas o pai do Tai Long que veio. Dessa vez até o seu avô está aqui." Sem chance. Xiao Wu e Oscar gritaram em uníssono. O duelo de Tang San e Tai Long havia sido, afinal, apenas um conflito interno entre dois estudantes da academia. Embora Tai Long não tivesse levado uma surra leve, Tang San ainda havia começado lenientemente, não lhe causando nenhum ferimento permanente no final. Depois de derrotar Tai Nu no dia anterior, ele também havia imediatamente ajudado com a desintoxicação. Embora a derrota de Tai Nu não tivesse sido pequena, ainda não era uma situação de ódio profundo e grande arrependimento. O coração de Tang San se torceu levemente e ele se virou para Xiao Wu ao seu lado. "Xiao Wu, vá achar o vice-diretor Zhao Wuji. Pequeno Ao. Vamos dar uma olhada." Flender e Liu Erlon haviam seguido o grande mestre e Dai Mubai para caçar bestas espirituais. Com eles fora, os assuntos da academia naturalmente eram responsabilidade do vice-diretor da academia Shurek e também o mais forte presente na academia, o imóvel Rei Brilhante Zhao Wuji. Embora a força de um mestre dos espíritos não fosse necessariamente proporcional à sua idade, pelo espírito herdado pela família de Tai Long, Tang San supôs que possivelmente o avô de Tai Long era um poder provavelmente até mesmo ultrapassando o 70º nível. Ele não teria nenhuma chance contra um oponente acima do 70º nível. Isso teria de ser resolvido pelos professores. Ao mesmo tempo, Tang San também queria ver o que a família de Tai Long queria. Poderia realmente ser que as ações deles estavam direcionadas a ele? Xiao Wu partiu rapidamente, enquanto Tang San e Oscar deixaram a cantina com uma multidão de estudantes, rapidamente indo juntos na direção do portão da academia. Na cantina havia vários estudantes que ainda não haviam terminado seus cafés da manhã, mas não conseguiam mais comer, pensando que assistir ao evento era ainda mais importante. Fora dos portões da academia Shurek, Tai Long e Tai Nu estavam de pé em ambos os lados de um velho homem. Esse ancião tinha cabelo e barba grisalhos, o cabelo curto se projetando como agulhas de aço no topo de sua cabeça. Sua estatura parecia quase a mesma que o vigoroso rei Tai Nu. Porém sua expressão era ainda mais sombria. Parado ali ele dava às pessoas uma sensação não de irritação, mas sim de poder. Da reverência nos olhos de Tai Long e Tai Nu enquanto olhavam para ele era possível ver que tipo de posição esse velho homem tinha em sua família. "Vovô, eu lhe imploro, volte. Se continuar assim eu realmente não sei como eu serei capaz de aparecer de novo na academia." Tai Long rogou a seu avô com um sorriso amargo. O velho homem de pé entre ele e Tai Nu era de fato seu avô, Tai Tan. Ele também era o líder do clã. Tai Tan tinha suas mãos atrás das costas, lançando um olhar frio para seu neto. Calado. Com apenas uma palavra ele havia suprimido Tai Long completamente, deixando de lado Tai Long. Até Tai Nu não entendia o porquê ele havia insistido em absolutamente ir com eles até a academia Shurek hoje, depois de voltar ontem. Tai Nu não havia se atrevido a ocultar nada e explicou tudo o que aconteceu. O resultado que ele obteve foi um tapa na cara do avô Tai Tan e perder respeito. No início da manhã, Tai Long e Tai Nu se prepararam para dormir um pouco, já eles não haviam se recuperado totalmente de seus ferimentos, mas haviam sido arrastados pelo avô direto para a academia. O avô não havia lhes dito o que ele iria fazer, mas até Tai Nu só podia se manter em silêncio diante de sua aura sufocante.
Tainu entendia muito bem que seu pai não era alguém com um bom temperamento. A natureza dele de defender os erros dos outros era ainda mais forte do que a sua própria. Era bem provável que ele fosse fazer algo impulsivo. Originalmente. Se não fosse por isso, então seu clã não teria. Pensando nisso, rezando em seu coração para que seu pai não fosse muito duro. Afinal, Tan-san era apenas uma criança. O vovô não seria muito sério com ele. Foi nesse momento que Tan-san e Oscar saíram da academia no meio de uma multidão de estudantes. No momento que Tan-san viu o avô Taitan pela primeira vez, ele não pôde evitar que seu coração se contraísse. O olho do demônios púrpuro evoluindo para o nível semente de mostarda lhe permitia ver não apenas a superfície. Mas com uma olhada ele conseguiu ver que esse vovô talvez fosse ainda mais difícil de lidar do que ele havia imaginado. Embora ele estivesse sozinho, parado ali, ele parecia uma alta montanha. Impassível. Quem é o Tang-san? Taitan perguntou indiferentemente. Embora sua voz estivesse um pouco envelhecida, ela ainda dava às pessoas uma sensação sonora. A fala estudando força parecia fazer até mesmo o ar ao redor vibrar. Seu eu. Tan-san sem pressa deu um passo à frente, ao mesmo tempo empurrando o poder espiritual dentro de seu corpo para sua melhor condição. Preparado para se adaptar a qualquer situação. Ontem foi você que feriu meu filho e meu neto? Taitan perguntou indiferentemente. Tan-san assentiu uma vez. Sim. Ele não explicou mais nada. Do seu ponto de vista, quando tal mestre dos espíritos formidável como esse vinha procurar por ele sobre esse assunto, suas explicações não teriam nenhum significado. Ótimo! Uma luz de repente cintilou nos olhos de Taitan e uma sensação incomparavelmente forte abruptamente rompeu de seu corpo. Tainu e Tailong de pé ao seu lado não conseguiram aguentar e foram simultaneamente puxados para trás 4 ou 5 passos antes de conseguirem recuperar o equilíbrio. Incluindo Tang-san e Oscar. Todos os estudantes da Academia Shurek coletivamente recuaram um passo. A atmosfera se tornou densa como líquido num instante. Você só feriu meu filho e meu neto porque eles não tinham habilidade suficiente. Mas meu clã de força não é tão incompetente. Como o mais forte eu não tomarei vantagem do menor. Então o que você acha de nós fazermos uma aposta? Taitan disse calmamente. Tan-san olhou direto para o oponente. Que aposta? Taitan casualmente balançou sua mão e um palito de incenso voou de sua manga, voando 10 metros como uma flecha até ser cravado no não distante portão da academia. O palito de incenso imediatamente se acendendo. Vendo essa cena, os estudantes da Shurek não puderam evitar gritar alarmados simultaneamente. Até Oscar não conseguiu evitar amaldiçoar internamente. Merda! O portão da academia era feito de ferro puro. O quão mais frágil era um palito de incenso? Contanto apenas com força para jogar o incenso a mais de 10 metros para perfurar o portão, sem danificar o palito de incenso. Que tipo de força era essa? Tan-san viu ainda mais do que os outros. A razão pela qual o palito de incenso se acendeu não foi porque ele havia sido aceso com antecedência, mas porque ele havia viajado muito rápido e se acendeu por causa da fricção com o ar. Mas apenas seu olho do demônio púrpuro era afiado o suficiente para pegar esse pequeno detalhe. Eu não irei atacar e também não liberarei meu espírito. Contanto que você consiga aguentar a pressão que eu liberar até o palito de incenso tiver sido queimado. Será sua vitória. Eu farei Tainu e Tailong se ajoelharem para você como pedido de desculpas. Se não,
Eu quero que você se torne um membro do nosso clã de força. Isso não é justo. Antes que Tan San pudesse falar, Oscar se apressou em falar. Ele sabia que a personalidade de Tan San era ainda mais resoluta do que a de Dai Mubai. Se ele realmente concordasse, ele seria incapaz de revogar sua decisão. Olhando para Taitan, ele disse: se você perder, o seu filho e neto só terão que se ajoelhar num pedido de desculpas. Embora eles irão perder um pouco de moral, ainda não será uma grande perda para eles. Mas se o pequeno Sam perder, ele terá que se juntar ao seu clã, preso por toda a sua vida. Como isso pode ser justo? Oscar deliberadamente diminuiu o passo de sua fala para que o palito de incenso no portão pudesse queimar um pouco mais. Em astúcia, nem Tang San podia se comparar a ele. Taitan disse calmamente: então como você acha que isso deve ser feito? Suas palavras não foram dirigidas a Oscar, mas sim diretamente a Tang San. Oscar rapidamente interferiu. Muito simples. Se você perder, eles terão que se juntar ao clã do Tan San. Oh? Você também tem um clã? Taita olhou para Tan San, seus olhos revelando um traço de dúvida. Dessa vez Tan San falou por si mesmo. Eu tenho. Meu clã se chama Seita Tang. Seita Tang? Taitan buscou em sua memória por um instante. Mas ele não tinha nenhuma recordação de tal escola. Deixando de lado um formidável. Imediatamente acreditando que essa era apenas uma pequena escola sem notoriedade. Ele imediatamente assentiu sem hesitação, dizendo: certo. Está acertado. Se eu perder, meu filho e meu neto se juntarão à sua seita Tang. Se você for incapaz de aguentar, então você só precisará recuar mais de 20 metros de mim ou cair no chão e eu irei retirar minha força. Os olhos de Oscar exibiram uma luz astuta. Silenciosamente colocando uma salsicha de recuperação na mão de Tang San e então rapidamente recuando. Ele conhecia muito bem a resistência de Tang San. Originalmente da Academia Imperial Seldou, ele havia aguentado a pressão de um Doulu espiritual por bom tempo. Não apenas o tempo de um palito de incenso. Esse velho também não podia ser um título Doulu. Mesmo que ele também fosse um Doulu espiritual, Tang San com certeza seria capaz de aguentar isso. Além disso, ele ainda tinha sua salsicha de recuperação. Se esforce, pequeno San. Ganhar 2 escravos não é ruim. Como a pessoa envolvida, Tang San não tinha a disposição relaxada de Oscar. Embora ele tivesse no 32º nível aguentado a poderosa pressão que um título Doulu podia produzir e, além disso, nessa oportunidade aberto seu meridiano penetrador. Ele estava certo de que a pressão que esse velho homem iria lhe dar iria ser ainda maior. Porque ele também era um Doulu espiritual. Daquela vez o Doulu espiritual Shilin era o mestre dos espíritos do sistema controle e não tinha um poder espiritual tão potente. Mas toda a família de Taitan era de mestres dos espíritos do tipo força pura. A pressão que ele conseguia produzir não podia ser mencionada no mesmo nível. Taitan parecia não se importar nem um pouco com o palito de incenso ter queimado um pouco durante a prévia discussão. Após mais uma vez indicar que Tan San deveria ser cuidadoso, os arredores começaram a mudar. Os estudantes ao redor assistindo à luta puderam todos ver o ar entre Tan San e Taitan se distorcer, ondulando como a superfície da água. Mas nada podia ser sentido. Mas nesse instante a expressão de Tang San de repente mudou, recuando completamente um passo. Ao mesmo tempo ele imediatamente liberou seu espírito. Se falando da pressão que o Doulu espiritual Shilin havia lhe causado como um infinito grande rio.
Então a pressão que esse Titã lhe causou era mais como ondas violentas e mares tempestuosos. Força opressiva violentamente afluindo, enchendo cada parte do corpo de Tan-san num instante. Tan-san conseguiu até mesmo ouvir seus ossos começarem a fazer pequenos barulhos sob a pressão. Os olhos ferozes de Titã exibiram surpresa. Para vencer essa aposta ele havia liberado cerca de 60% de sua pressão do início. Para ele, o oponente era apenas um ancião espiritual do 37º nível. Na superfície Titã parecia extremamente audaz e poderoso. Mas de fato sua mente era extremamente meticulosa. Desde que chegou ali, até na anterior discussão e na proposta da aposta, ele não havia dito nada sobre em qual nível de mestre dos espíritos ele estava. Mas ele já sabia qual era o nível do poder espiritual de Tan-san. Ontem, depois de Tai Nu e Tai Long voltarem e terem descrito suas batalhas com Tan-san, Taitan imediatamente percebeu que Tan-san definitivamente era um gênio entre os gênios. Portanto, ele havia vindo pessoalmente, independentemente de seu status. Uma das razões era para dar uma olhada em que tipo de jovem Tan-san era afinal. A outra era também na esperança de ser capaz de recrutá-lo como um futuro poder para o seu clã. Seu clã já havia começado a declinar. Para Taitan isso era algo que tinha que ser feito. O apelido de Tai Nu era Rei Vigoroso. E o título de Taitan subsequentemente era Deus Vigoroso. Seu espírito também era do tipo força pura. Ao mesmo tempo, assim como Tan-san havia determinado, seu poder espiritual já havia alcançado o 80º nível. Ele era um formidável Doulu espiritual. Precisamente ele estava no 86º nível. A cultivação dos mestres dos espíritos tinham suas tendências. O sistema de poder e ataque. O sistema de defesa. O sistema de controle. O sistema de ataque e agilidade. O sistema de alimento. O sistema de suporte e assim por diante. Todos tinham seus diferentes aspectos. Mas não importava qual fosse a tendência da classe. Era extremamente difícil obter anéis de espíritos que tinham todos apenas um atributo adicional. Usando Tan-san como exemplo. Embora os anéis de espírito da sua grama azul prateada na maioria visassem aumentar a resiliência de sua grama azul prateada, seguindo a rota do sistema controle, as habilidades que apareceram após adicionar os anéis de espírito eram todas um pouco diferentes. Isso acontecia por causa das naturezas diferentes dos anéis de espírito. Além de resiliência, a grama azul prateada ainda tinha espinhos, veneno, teia de aranha e todos os tipos de habilidades centradas em resistência. Embora eles tivessem efeitos complementares, não podia-se negar que seus anéis de espíritos não seguiam um atributo. Geralmente falando, adicionar tais anéis de espírito foi a melhor escolha. Isso poderia garantir um crescimento compreensivo dentro do sistema. Os anéis de espírito que Tan-san escolheu poderiam ser considerados o resultado dos cálculos cuidadosos do grande mestre. Se alguém quisesse ter anéis de espírito que seguiam todos apenas um atributo adicional, só havia uma possibilidade. Isso era obter anéis de espírito do mesmo tipo de besta espiritual todas as vezes. Encontrar uma besta espiritual do tipo força de 10 anos não era difícil. Encontrar uma besta espiritual do mesmo tipo de 100 anos não era desafiador. Até uma besta espiritual do nível de 1000 anos do mesmo tipo podia ser encontrada. Mas à medida que isso prosseguia, encontrar bestas espirituais do mesmo tipo sucessivamente iria se tornar geometricamente mais difícil. Ainda mais, seguir apenas um caminho estreito quando adicionando anéis de espírito iria resultar numa fraqueza extrema.
Isso era capacidade única. Quando enfrentando diferentes tipos de oponentes, a adaptabilidade seria menor do que a de outros mestres dos espíritos comuns. Ele seria poderoso apenas em algumas coisas. Porém, seguindo tal caminho estreito ao adicionar anéis de espíritos também iriam garantir uma grande vantagem, que era maximizar esse único atributo, andando o caminho apenas do tipo força como o trio da família Tai. Esse era precisamente o significado do clã de força. Taitan era do 86º nível. Mas mesmo entre títulos do Luo não haviam muitos que pudessem ultrapassá-lo em força. Assim como Tainu do 58º nível teria vantagem contra as Alvugi do 76º nível se constassem apenas com força. Como um mestre dos espíritos do tipo força pura, a pressão que Taitan liberou naturalmente também era baseada em força. Embora parecesse que ele não estava usando seu espírito ou qualquer habilidade para dar a Tang-san um pouco de vantagem ao mesmo em que deu a si mesmo uma restrição de tempo. Mas de fato enfrentar a pressão de um mestre dos espíritos de atributo puro era uma coisa extremamente assustadora. Cada vez que o ar distorcia, Tang-san sentia como se seu corpo fosse ser pulverizado por essa imensa pressão. Esse tipo de sensação não havia surgido nem mesmo quando ele enfrentou do Gubo. Embora a pressão que do Gubo causou em Tang-san tivesse sido maior, ela era principalmente mental. Mas agora enfrentando o deus vigoroso Taitan, a pressão era de pura força. A grama azul prateada se espalhou ao redor de Tang-san, assim como da última cobrindo seu corpo num grande casulo que ondulava ritmicamente. Contando com a sua técnica controlando o Grou capturando o dragão, ele fez o seu máximo para limitar o dano que a pressão lhe causava. Mas Tang-san rapidamente descobriu que à medida que a pressão aumentava, o efeito da grama azul prateada diminuía cada vez mais. Já estava ficando bem difícil mover a grama azul prateada adiante. O incenso queimou lentamente à medida que Taitan e Tang-san se enfrentavam, silenciosamente batalhando de forma extremamente perigosa. O palito de incenso ainda não havia queimado nem um terço. Mas as roupas de Tang-san já estavam encharcadas. Cerrando seus dentes, ele aguentou amargamente. À medida que o tempo passava, Taitan ficava cada vez mais impressionado. O poder que ele estava usando já havia aumentado de 60% de toda a sua força para 70%. Deixando de lado alguém do 30º nível. Até um mestre dos espíritos do 40º nível poderia não ser capaz de aguentar isso. Esse jovem inesperadamente era ainda mais extraordinário do que ele havia imaginado. Parecia que ele realmente estava certo de ter vindo ali. Agora, Zalvuji e um grupo de professores já haviam chegado ao portão da academia guiados por Xiao Wu e rapidamente descobriram as circunstâncias dos estudantes ao redor. Professor Zhao, vá pará-los logo. Xiao Wu disse um pouco impaciente. O olhar de Zalvuji caiu sobre Taitan e sua expressão claramente se tornou grave. Balançando sua cabeça, ele disse: eles já fizeram uma aposta. Qualquer outra coisa terá que esperar até a aposta deles terminar. Apostas entre mestres dos espíritos são sagradas. Se nós pararmos eles agora, quando Tang-san mais tarde se juntar ao mundo dos mestres dos espíritos ele não terá confiança ou reputação. Mas por que o oponente dele tinha que ser esse velho? Eu temo que dessa vez as coisas serão problemáticas. Você conhece ele? Ele não é o avô do Tai Long? Zalvuji disse gravemente. É claro que eu conheço esse velho. Originalmente foi porque eu acidentalmente machuquei um dos homens do clã dele que eu fui perseguido por ele em todos os lugares. Por causa disso que eu fui até o Flender para ajudá-lo a gerenciar a academia. O quê? Ele é mais feroz até do que você? Quando Xiao ouviu Zalvuji dizer isso,
Ela imediatamente entrou em pânico. Zhao Wuji assentiu com uma expressão desagradável. Esse velho é extremamente assustador. Sua força está acima do 80º nível. Um Doulu espiritual. Se fosse algum outro Doulu espiritual, eu ainda teria alguma confiança para arriscar. Mas enfrentando ele, eu não teria nenhuma chance. Ele é um mestre dos espíritos do tipo força pura. E o terror de sua força ultrapassa até mesmo a maioria dos títulos Doulu. Se eu, como outro seguidor do caminho da força, o encontrar, eu não terei nem mesmo a habilidade de contra-atacar. A pressão da força que ele emite é até mesmo comparável à de um título Doulu. Dificilmente seria possível resistir sem poder espiritual pelo menos do 60º nível. Esse é o porquê de eu dizer que o pequeno San está com um grande problema dessa vez. Então o que pode ser feito? A charmosa pequena cara de Xiao Wu estava vermelha de ansiedade. Agora ela não conseguia evitar lembrar de Damin e Erming. Se os dois estivessem aqui, não haveria nenhuma necessidade de temer a força desse velho? Mas água distante não ajudaria a sede ali perto. Zhao Wuji disse que uma aposta não podia ser interrompida. Então o que poderia ser feito? Isso não era bom. Não importava como ela ainda não podia deixar o pequeno San se machucar. Pensando nisso, Xiao Wu não pôde evitar gritar. GE. Se você não consegue aguentar, então conceda. Tang San naturalmente não tinha como respondê-la. Mas quando ele ouviu a voz de Xiao Wu, sua atenção mudou levemente e a enorme pressão imediatamente tomou vantagem da abertura. Tang San cuspiu sangue com um som de vômito, usando sua maior velocidade para enfiar a salsicha grande em sua boca. Ele a mastigou e engoliu, contando como o calor dessa salsicha de recuperação se espalhando. Ele meramente foi capaz de aguentar sem colapsar. Quando Zhao Wuji ouviu o grito de Xiao Wu, ele imediatamente sabia que isso estava longe de ajudá-lo e rapidamente cobriu sua boca. Não o atrapalhe. Nesse momento qualquer perturbação externa irá influenciar sua atenção. O pequeno San é uma criança inteligente. Ele certamente sabe o que fazer. Ele ainda não atingiu seu limite. Se um perigo que ele realmente for incapaz de superar aparecer, então ele certamente agira de acordo com o que lhe foi dito. Com a jaqueta se rasgando, as 8 lanças de aranha rapidamente se estenderam das costas de Tang San com sua silenciosa luz fria. As 4 lanças de aranha inferiores se cravaram direto na recém-cavada terra, suportando seu corpo. As 4 lanças de aranha superiores balançaram levemente, suas luzes branca e vermelha se tornando especialmente estonteantes. Sua habilidade Céu Misterioso estava completamente contida no interior de seu corpo por causa da pressão. Nessas circunstâncias, Tang San descobriu que os efeitos medicinais da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal dentro dele estavam de fato se fundindo rapidamente, fazendo seu corpo ainda mais resistente. A habilidade Céu Misterioso também circulava freneticamente, dissolvendo onda após onda de pressão. Mais da metade do palito de incenso inserido no portão da Academia Shurek já havia sido queimado. Suor constantemente pingava da frente da jaqueta de Tang San. Todas as suas roupas já estavam coladas em sua pele, como se ele tivesse acabado de ser retirado da água. Taitan já estava um pouco impaciente. Quando as 8 lanças de aranha saíram das costas de Tang San, ele imediatamente viu uma previsão do fim. Contando com suas 8 lanças de aranha liberadas, a habilidade de resistir à pressão de Tang San claramente aumentou. Isso poderia ser um osso espiritual? Ainda mais um fora dos 6 ossos espirituais regulares. Um osso espiritual externo? Com sua mente dando voltas,
Taitan decidiu firmemente que ele iria recrutar esse jovem, não importava como ele tivesse que fazer isso. Se isso realmente fosse um osso espiritual externo, então não era de se admirar que mesmo seu filho do 58º nível havia perdido. As perspectivas desse jovem não tinham limites. O próprio Tansan não havia percebido que, junto com sua crescente notoriedade como excepcionalmente brilhante, contando com seus talentos naturais e seu talento no conhecimento secreto da seita Tang, ele gradualmente estava atraindo o interesse de poderes cada vez maiores. Para rapidamente trazer a batalha a um fim, Taitan decidiu não se restringir mais. Apesar da existência do osso externo de Tang San, ele sabia que seria impossível esse jovem resistir à pressão que ele podia dar. A diferença de poder espiritual era realmente muito grande. Além disso, sua força estava no nível da de um título Doulu. Mesmo que ele tivesse que machucá-lo um pouco, ele iria primeiro derrotá-lo e considerar isso mais tarde. Com isso em sua mente, Taitan diretamente aumentou a pressão que ele estava exercendo em Tang San de 70% para 90%. As originalmente rítmicas distorções no ar imediatamente se tornaram mais rápidas. As ondulações se tornando como ondas avançando na direção de Tang San. Novamente ele cuspiu sangue, com a pressão de repente aumentando em quase um terço. Tang San foi incapaz de continuar suportando. Embora ele já tivesse uma estimativa bem alta da força do oponente, ele ainda não havia previsto toda ela. Ele iria perder? Ele iria realmente perder? Não. Tang San olhou para Taitan à frente dele. Aquele velho homem ainda tinha uma expressão serena. Suas roupas não haviam nem mesmo se movido, emitindo uma dignidade insuportavelmente arrogante. Nesse instante Taitan de repente viu os olhos de Tang San brilharem sem qualquer aviso. 2 raios de luz roxa dourada foram atirados dos olhos de Tang San.